Olá, boa tarde. Uma em cada 5 unidades de atendimento da Justiça em todo o país já está totalmente digitalizada. O juízo 100% digital do Conselho Nacional de Justiça permite que todos os atos, como audiências e sessões, sejam realizados por videoconferência. É a tecnologia facilitando a vida de quem precisa ter acesso à justiça. E no Jornal da Justiça de hoje, vamos saber como está o andamento do projeto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos aos outros. Alterações em trâmite das medidas provisórias durante a pandemia são validadas pelo Supremo Tribunal Federal. Podcast Supremo na Semana. Novo episódio discute gestão de precedentes na Corte e funcionamento do plenário virtual na pandemia. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral dá início à campanha de incentivo à participação dos jovens nas eleições. Todas as campanhas são exibidas em emissoras de rádio e TV e também vão para o canal da Justiça Eleitoral no YouTube. A Advocacia Geral da União atendeu determinação da ministra Rosa Weber e apresentou ao Supremo Tribunal Federal explicações sobre a medida provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com alterações no Marco Civil da Internet. Partidos políticos e a Ordem dos Advogados do Brasil acionaram a Corte apontando a inconstitucionalidade da MP. A Advocacia Geral da União argumentou que as alterações no Marco Civil da Internet são necessárias para resguardar direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a ampla defesa aos usuários de redes sociais. Para a AGU, as mudanças não violam os direitos de propriedade, livre iniciativa e liberdade econômica das plataformas. A defesa do governo justifica ainda que as redes sociais são utilizadas por criadores de conteúdo para divulgar obras protegidas por direitos autorais. Sendo assim, a remoção sem justa causa desse conteúdo prejudicaria financeiramente quem depende dos sites para veicular as próprias criações. Segundo a Advocacia Geral da União, é necessário estabelecer regras mínimas sobre o uso das plataformas para proteger os usuários de decisões arbitrárias, unilaterais, subjetivas e sigilosas por parte dos moderadores das redes sociais. Para a AGU, a medida provisória tratou de maneira específica o direito a informações claras, públicas e objetivas sobre as políticas de moderação de conteúdo. Além disso, prevê o direito de restituição do material excluído e a exigência de justa causa nos casos de cancelamento ou suspensão de contas ou perfis. Na explicação encaminhada ao Supremo, o órgão ressaltou que a MP publicada na semana passada não impede o combate direto de fake news pelas plataformas. De acordo com o texto, a nova regulação apenas limita o que a rede social pode classificar como notícias fraudulentas e que propagadores de informações falsas ou que tentem se aproveitar do desconhecimento do público poderão ser punidos judicialmente. O Supremo Tribunal Federal validou por maioria de votos alterações no regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre o trâmite das medidas provisórias. O plenário entendeu que circunstâncias singulares causadas pela pandemia provocaram a necessidade da mudança. Quem tem os detalhes dessa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes. Os ministros analisaram uma ação direta de inconstitucionalidade e 2 arguições de descumprimento de preceito fundamental, que questionavam atos das mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados, que suspendiam as votações das medidas provisórias nas comissões de cada casa do Congresso. As alterações permitem que as medidas provisórias sejam votadas pelos parlamentares diretamente no plenário de cada casa, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer por um deputado e um senador, em substituição ao parecer da comissão mista. Isso em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus.
Considerando o estado de emergência, a decisão permite ainda que as emendas e os requerimentos de destaque em deliberação nos plenários de cada casa legislativa, por sessão remota, possam ser apresentados à mesa diretora na forma e no prazo definidos pelo sistema de deliberação remota, sem qualquer prejuízo à possibilidade de regulamentação complementar desse procedimento legislativo no regimento de cada casa. A demanda foi levada ao Supremo em razão da previsão constitucional de apresentação de pareceres elaborados pela comissão mista e do próprio trâmite regular das medidas provisórias previstas no regimento interno de cada casa do Congresso. A maioria seguiu o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que destacou que as circunstâncias singulares da pandemia exigem a observância dos princípios da eficiência e da razoabilidade, que obrigam o poder público ao exercício de suas competências de forma transparente, imparcial, participativa, eficaz, sem burocracia e buscando sempre pela qualidade do serviço oferecido. O funcionamento do plenário virtual na pandemia foi tema da primeira pesquisa empírica feita pelo Supremo Tribunal Federal. O relatório final será divulgado em novembro, mas resultados positivos já foram verificados. No novo episódio do podcast Supremo na Semana, 3 integrantes do corpo técnico da Corte falaram sobre a pesquisa e também discutiram a questão do gerenciamento de precedentes. O terceiro encontro nacional sobre precedentes qualificados foi um dos temas debatidos no podcast. O encontro vai acontecer entre os dias 22 e 24 deste mês e tem como um dos objetivos aumentar a integração entre os tribunais. O secretário de Gestão de Precedentes da Corte, Marcelo Marchiori, explicou que com a sistemática de precedentes, a posição definitiva das cortes fica fortalecida, seja nas de segunda instância, seja no STJ com recurso repetitivo ou no Supremo, com a sistemática da repercussão geral. Segundo Marchiori, o trabalho colaborativo promove mais eficiência do Poder Judiciário. O secretário-geral da Presidência do STF, Pedro Felipe Oliveira, destacou que o gerenciamento de precedentes é uma das prioridades da gestão do presidente, ministro Luiz Fux, e que desde setembro do ano passado foram analisados mais de 700 temas de repercussão geral. O gerenciamento de precedentes é um dos pontos mais prioritários da gestão do ministro Fux, que nessa última semana completou um ano. O ministro Fux, no início da gestão, instituiu a Secretaria de Gestão de Precedentes, que você titulariza, e tem esse grande objetivo de instituir um diálogo muito colaborativo com todos os tribunais de segundo grau. Outro ponto debatido pelos convidados foi a primeira pesquisa empírica feita pelo STF, que avaliou o funcionamento do plenário virtual durante a pandemia da Covid-19. A Corte monitorou o impacto dessa ferramenta na dinâmica da tomada de decisões. De acordo com o secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, Alexandre Freire, foram analisadas questões como o volume de decisões no plenário virtual, a proporção de decisões em relação ao plenário físico e o tipo de demandas apreciadas. O relatório final deve ser divulgado em novembro. O ministro-presidente entendeu por bem realizar uma pesquisa que compreendesse como o tribunal se comportou nesse período com a expansão do plenário virtual. Então, o que nós percebemos nessas primeiras conclusões? É um número expressivo de ações, um número expressivo de incidentes e tutelas provisórias. Principalmente em relação às tutelas provisórias, tem um ponto alto, que é justamente a ideia do plenário extraordinário. Na medida em que essa nova modelagem do plenário virtual permite que a Corte diminua o número de decisões unipessoais, que é um esforço empreendido pelo ministro-presidente. Atendendo a uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça proibiu que o IBAMA suspenda as penas aplicadas aos ruralistas que desmataram áreas de Mata Atlântica em São Paulo. Com o pretexto de respeitar o Código Florestal, em abril de 2020, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma norma que reconhece a legalidade das propriedades construídas em região de Mata Atlântica até julho de 2008. Com isso, as multas e as penas aplicadas pelo IBAMA aos donos de unidades rurais foram anuladas. Para o Ministério Público Federal, a medida ignora completamente a chamada Lei da Mata Atlântica, criada em 2006 e que proíbe a consolidação de ocupações irregulares em áreas de proteção permanentes,
a partir de 1990. O caso está em debate no Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, na ação proposta pelo MPF, a Justiça Federal determinou que o IBAMA não suspenda as penas aplicadas aos infratores. O objetivo é garantir a proteção das terras que ficam no bioma. E você vai ver a seguir polo passivo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que médico responsável por cirurgia pode se tornar réu em ação contra o hospital por suposto erro médico. Os detalhes daqui a pouquinho eu te espero. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu como doação, valor que o empresário disse ter apenas emprestado para entidades de classe. Por maioria de votos, a terceira turma do STJ negou recurso especial interposto por um empresário que moveu ação de cobrança para receber suposto empréstimo de R$430 mil, feito por ele a um sindicato da área esportiva. No processo, o sindicato alegou que o dinheiro transferido tinha sido doado e apresentou comprovante de pagamento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. Mas o juiz julgou procedente a ação e determinou que a entidade pagasse o valor ao empresário. Sentença reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o ministro Moura Ribeiro, que teve o voto acompanhado pela maioria da terceira turma, explicou que, segundo os fatos demonstrados no processo, após algumas negociações, o empresário e sua esposa responderam a um e-mail do sindicato afirmando que seria realizada uma doação em dinheiro. Além disso, o ministro observou, entre outras coisas, que a falta de escritura pública ou instrumento particular não descaracteriza a doação e, caso se tratasse realmente de um empréstimo, era de se esperar que o empresário tivesse providenciado a formalização de um documento com a especificação do negócio. Desta forma, Moura Ribeiro concluiu que o sindicato conseguiu comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor, derrubando a alegação de empréstimo e demonstrando que o negócio jurídico firmado entre as partes foi uma doação. Bom, em outra decisão, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que médico responsável por cirurgia pode se tornar réu em ação contra o hospital por suposto erro médico. Ao julgar o recurso especial de um hospital em ação indenizatória de uma menor vítima de erro médico em cirurgias cardíacas, a terceira turma do STJ aplicou o entendimento de que, nos processos em que a responsabilização solidária do hospital depender da apuração de culpa do médico em procedimento que causou danos ao paciente, é possível, excepcionalmente, a denunciação da lide pelo estabelecimento, para que o profissional passe a integrar o polo passivo da ação. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do hospital. A decisão teve como base a teoria da aparência, já que o colegiado entendeu que, para a consumidora, o vínculo entre os médicos que fizeram as cirurgias e o hospital não é relevante, importando tão somente a satisfação do direito de reparação da paciente. No recurso especial ao STJ, o hospital afirmou que não foram apontadas falhas nos serviços de responsabilidade da instituição, como a enfermagem e hotelaria, e por isso os danos a pacientes só poderiam ser atribuídos aos médicos que utilizam as instalações do hospital para operar sem qualquer vínculo com o estabelecimento. A relatora, ministra Nancy Andrighi, esclareceu que, como a ação imputou ao hospital a responsabilidade por atos dos médicos que atuaram em suas dependências, é necessário apurar a existência de vínculo entre a instituição e os profissionais, bem como se houve negligência, imperícia ou imprudência na conduta médica.
De acordo com a magistrada, a discussão sobre a culpa dos médicos não serve apenas para que o hospital possa ajuizar a ação de regresso contra eles, para se ressarcir de uma condenação na ação indenizatória, mas principalmente para fundamentar a responsabilidade do próprio hospital perante o consumidor, pois é uma condição indispensável para que o estabelecimento responda solidariamente pelos danos apontados. A turma seguiu o entendimento da relatora e deu provimento ao recurso especial do hospital. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, garantiu a um homem o direito de ser submetido à cirurgia com custeio das despesas pelo Estado de Minas Gerais e pela União. O homem foi diagnosticado com estenose aórtica e insuficiência cardíaca e precisava passar por um procedimento cirúrgico que não tinha previsão de ser agendado na rede pública de saúde de Minas Gerais. Diante da situação, ele entrou com uma ação na Justiça e já em primeira instância teve o direito assegurado de ser submetido à cirurgia. A União e o Estado de Minas recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas a 5ª turma do TRF1 manteve a sentença e ambos terão que arcar com as despesas do tratamento, inclusive na rede particular de saúde, caso seja necessário. O colegiado destacou que o Estado deve garantir o direito à saúde dos cidadãos. E você vai ver a seguir exercício da cidadania. Tribunal Superior Eleitoral dá início à campanha de incentivo à participação dos jovens nas eleições. Nós voltamos já já. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. O Tribunal Superior Eleitoral dá início à campanha de incentivo à participação dos jovens nas eleições. Confira na reportagem de Guilherme Glória. A Justiça Eleitoral entende a importância da participação dos jovens na política. E é por isso que mais uma campanha incentivando essa participação vai chegar nas telinhas das TVs e nas ondas do rádio em todo o Brasil. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? O TSE não mediu esforços para fazer essa convocação. Uma equipe de profissionais foi mobilizada para fazer jus a esse tema de importância tão grande. Então, a gente também tenta buscar nessas campanhas falar com os diversos tipos de público, mesmo dentro do mesmo nicho. Então, assim, a gente busca sempre ter uma diversidade nas nossas peças, usar, no caso da campanha do jovem, usar essa linguagem mais próxima, usar as redes, aonde eles estão, né, onde eles se comunicam mais. Então, é um desafio para a Secretaria de Comunicação do TSE. Quer conferir o resultado final desse trabalho? É muito fácil. Todas as campanhas são exibidas em emissoras de rádio e TV. E também vão para o canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. Bom, no Brasil, o voto é facultativo para os jovens maiores de 16 e menores de 18. A solicitação da primeira via do título de eleitor, por causa da pandemia, deve ser feita pela internet, por meio do sistema Título Net, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, esse que aparece na sua tela. 1 em cada 5 unidades de atendimento da Justiça em todo o país já está totalmente digitalizada. Elas adotaram o programa Juízo 100% Digital, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Das 29.253 unidades espalhadas por todo o Brasil, 6.973 já operam com o Juízo 100% Digital, o que corresponde a 23,8% das unidades judiciárias de toda a federação. São varas, juizados e cartórios eleitorais que agora recebem todas as demandas da população pela internet.
O público também pode acompanhar a tramitação dos processos, sem precisar ir presencialmente aos fóruns. Outra novidade do Conselho Nacional de Justiça foi a implantação, em abril deste ano, de núcleos que organizam o funcionamento remoto do Judiciário, proporcionando maior agilidade e efetividade. Tanto os núcleos quanto o Juízo 100% Digital são componentes do programa Justiça 4.0 para promover o acesso desburocratizado à justiça por meio de ações que empregam novas tecnologias e inteligência artificial. Há uma expectativa de incremento dessa adesão nos próximos meses. Nós estamos trabalhando intensamente com a divulgação desse projeto. São duas frentes muito importantes da atual gestão, a de ampliação do núcleo 4.0 e do Juízo 100% Digital, e não só a ampliação, mas também a consolidação nos tribunais que já adotaram. No ranking de unidades com o Juízo 100% Digital por tribunal, destaque para o Tribunal de Justiça de Alagoas, Tribunais Regionais Eleitorais de Goiás, de Minas Gerais e do Tocantins, e para os Tribunais Regionais do Trabalho de São Paulo, Amazonas, Roraima, Santa Catarina, Rondônia, Acre e Espírito Santo. Todos eles já estão com 100% das unidades conectadas. O Juízo 100% Digital foi implantado em novembro do ano passado em 13 unidades jurisdicionais do Estado e, no mês passado, o número subiu para 89 unidades judiciárias de primeira instância. E para saber um pouco mais sobre esse avanço do Juízo 100% Digital, a repórter Manuela Rolim conversou com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, João Tiago de França Guerra. Confira. Tiago, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui em nosso jornal, muito obrigada pela participação. Queria começar essa nossa conversa, trazendo aí a informação de que em novembro do ano passado o Juízo 100% Digital foi implantado aí com 13 unidades, certo? E no mês passado esse número já saltou para 89 unidades. Queria começar então essa nossa conversa pedindo um balanço do senhor a respeito disso, e como que a gente pode constatar o tanto de melhorias que nós tivemos em relação a essa ferramenta, por favor. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso viu no Juízo 100% Digital, no procedimento especial do Juízo 100% Digital, uma oportunidade de consolidação de algumas melhorias, de algumas facilidades que vieram junto com esse período de pandemia. E nós abraçamos já no primeiro momento, com um projeto piloto, que rodou por aproximadamente 6 meses, com 13 unidades judiciárias. Nós aprendemos, erramos, corrigimos e agora partimos já para uma implantação que não é mais piloto, ela é totalmente funcional, já sempre foi, mas agora com um conjunto de 89 unidades judiciárias, que pegam as comarcas na nossa organização judiciária de entrância especial e terceira entrância, as comarcas maiores, as principais comarcas do Estado. O nosso propósito agora, nesse momento, é fazer um novo ciclo de avaliação e aí, numa próxima etapa, expandir para o restante do Estado, alcançando as nossas quase 300 unidades judiciárias. Queria que o senhor dissesse para a gente quais são as dificuldades e os desafios da implantação dessa ferramenta nos tribunais também, além das melhorias. O Juízo 100% Digital, ele traz sim vantagens, a comunicação entre justiça e usuários de uma forma mais facilitada, a prática de todos os atos instrutórios em meio exclusivamente digital, mas ela traz também dificuldades. O grande propósito do Juízo 100% Digital é ser inclusivo e não excludente. Ele tem que funcionar para todo mundo, em todos os lugares. Então, essa questão do acesso dos usuários ao sistema é também um desafio que precisa ser encarado com muita responsabilidade para que essa grande inovação não se torne, para algumas pessoas, um obstáculo para o acesso à justiça. Agora, como que tem sido a resposta do público? Como que as pessoas têm recebido essa nova ferramenta? A avaliação do usuário que nós conseguimos coletar, ela é muito positiva. Tem muita gente formalizando a sua adesão ao Juízo 100% Digital, já estabilizando dentro do processo o negócio jurídico que permite a prática dos atos processuais nesse ambiente digital, e ele tem sido muito bem recebido em todos os lugares e por todas as pessoas com que a gente tem conversado.
Queria agradecer a sua participação, muitíssimo obrigada, que a gente continue avançando nesse sentido, e aí até uma próxima. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, foi um grande prazer estar com vocês, grande abraço. Foi um grande prazer estar com vocês também, eu me despeço por aqui, o Jornal da Justiça, primeira edição, volta amanhã. Tchau, tchau, ótima tarde.